Graças a paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Aqui mais uma live nossa a respeito da nosso estudo sobre Romanos. A gente está fazendo aí um estudo bíblico sobre o livro de Romanos, algumas lives. O objetivo das lives é postar em um canal que eu estou atualizando no YouTube, querendo dar continuidade a esse canal. E estou fazendo algumas lives a respeito desse livro de Romanos, alguns comentários. Não é um comentário exaustivo, não vou comentar tudo mesmo ali, aquele comentário como se fosse uma pregação, nem é uma pregação, é somente um comentário, um estudo sobre o livro de Romanos. A gente vai estudar capítulo a capítulo e o objetivo é que sirva de apoio para aqueles que quiserem estudar o livro depois, talvez não tenha algum comentário bíblico ou alguma coisa nesse sentido. Então, o objetivo das lives é esse, é a gente trazer uma explicação e alguns comentários sobre essa carta de Paulo à igreja ali em Roma. Então, a live que nós fizemos aí já alguns dias atrás, a gente fez uma live sobre a introdução do livro de Romanos. Introduzi esse livro. Aqueles que estiveram aqui na última vez viram aí que a gente estava falando sobre como essa carta, por que dessa carta ter sido escrita, quando que ela foi escrita, por quem que ela foi enviada e o que Paulo queria com essa carta aos romanos. Fazendo uma recapitulação, o apóstolo Paulo escreveu essa carta após a sua última viagem missionária. Ele tinha a intenção de criar uma ponte, conseguir um novo centro missionário. Ele já havia evangelizado boa parte do mundo ali antigo, da parte na área dos gentios ali, como missionário da igreja de Antioquia, enviado pela igreja de Antioquia. Já tinha terminado a sua missão e por isso ele estava intencionando buscar novas áreas. Ele tinha o objetivo de evangelizar a Espanha. Ele deixa isso claro nessa carta. E ele viu que o centro missionário de Antioquia era muito distante da Espanha. Então ele achou necessário ir ali para Roma e achou que ali era um bom centro missionário para que ele evangelizasse os espanhóis. Infelizmente, a gente vai ver que o apóstolo Paulo nunca chegou lá. Ele nunca conseguiu chegar à Espanha. Mas outras pessoas foram enviadas para lá. Então Deus atua de forma que a gente não consegue entender. Deixa eu só deixar salvo aqui o nosso tema para o pessoal que for entrando aí acompanhar. Estudo sobre Romanos. Graça e paz aí para o pessoal que está chegando. Os irmãos aí que estão chegando aí para acompanhar. Aqueles que puderem ficar até o final, será um prazer. Quem não puder, a live vai ficar salva. E também eu vou postar ela no canal lá no YouTube. Paz, meu irmão Vini, as paz. Mas é isso aí, meus irmãos. Então, o apóstolo Paulo tinha o objetivo de um centro missionário. Como eu disse, ele não conhecia a igreja de Roma, ele nunca foi na igreja de Roma e estava criando um vínculo ali com os irmãos ali daquela igreja. E ele escreveu essa carta para criar um vínculo, falar sobre o seu ministério e fazer uma ponte ali entre os irmãos para que ele pudesse visitar depois. Eu falei aos irmãos que Paulo escreveu essa carta provavelmente de Coríntio, pouco antes dele ser preso, e ele escreveu essa carta com bastante tempo. Ele teve tempo para escrever ela. Essa carta, além de ter um objetivo missionário, ele estava com o objetivo de uma ponte missionária, de criar um centro missionário para evangelizar a Espanha. Ele também trouxe um tratado teológico para que os irmãos entendessem um pouco mais sobre o que é o Evangelho
e tirasse algumas complicações que estava havendo ali na igreja. Eu disse aos irmãos que a igreja foi formada por judeus, mas os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, e então se tornou uma igreja de gentios. Quando o decreto do imperador acabou, muitos judeus voltaram para Roma e a igreja começou a ficar misturada, gentios e judeus. E aí houve alguns problemas ali, algumas discussões a respeito da fé, do evangelho, como é que se deveria seguir. E esse tratado teológico de Paulo em Roma, aos romanos, aos irmãos ali da igreja que ficava em Roma, serviu para tratar dessas coisas aí. Mas, terminando a nossa introdução, vamos falar sobre o capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos e a gente vai expor ele. Capítulo 1 de Romanos, no versículo 1 ao 7, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus anteriormente prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, que fala a respeito do Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bem, irmãos, se os irmãos forem observar, essa epístola de Paulo, essa carta de Paulo, ela se difere um pouco das demais. Não são todas as cartas de Paulo que ele faz uma apresentação tão longa. Na maioria delas, essa apresentação ficaria resumida entre o versículo 1 e o versículo 7. Seria assim, o normal seria: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E pulava para o versículo 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa era uma saudação comum entre pessoas que se correspondiam naquela época e dessa forma para os cristãos. Os cristãos se saudavam dessa forma. As demais cartas de Paulo a gente vai ver. Mas essa carta em especial e algumas poucas outras, Paulo faz uma apresentação maior de si mesmo. E o motivo dele fazer isso, a gente vai ver hoje, o motivo dele fazer essa apresentação mais extensa, primeiro, porque ele não conhecia aquela igreja, ele não conhecia aqueles irmãos, ele nunca sequer pisou em Roma. Quer dizer, pisou na igreja que havia ali em Roma. Paulo era um romano, né? Mas ele não havia pisado ali naquela igreja, não tinha visitado os irmãos ainda e nem foi o pregador que fundou aquela igreja. Então ele faz uma apresentação maior de si mesmo e diz algumas coisas importantes aqui. Ele está criando um vínculo com aqueles irmãos. E o interessante desse versículo, pessoal, é quando Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. A palavra servo, que é usada aqui no original grego, original do Novo Testamento, ela tem cinco palavras que traduzidas são servos. 5 palavras em grego que, quando se traduz, pode ser perfeitamente traduzida por servo. Quando nós pegamos a nossa Bíblia e olhamos lá, servo de Jesus, a gente tem uma visão do que é um servo. Mas, na verdade, essa palavra servo, ela não expressa bem o que Paulo quer dizer. Porque das 5 palavras que Paulo poderia ter usado para servo, aqui nesse versículo, das 5 palavras, ele usou uma em específico, ele usou a palavra doulos. E essa palavra doulos no original, ela é escravo, ela tem o sentido de escravo. Então Paulo começa a se apresentar de uma forma incomum para os irmãos ali em Roma. Os irmãos, eu não sei se sabem, mas Roma era a capital do império.
o cidadão romano, ele era como um americano hoje, assim, até mais, um americano, né, que tem assim aquela pompa de ser americano, de ser da maior nação do mundo, da importância que era de ser um americano. E na época havia uma importância muito grande de ser um romano, porque os romanos dominavam o mundo, o Império Romano dominava o mundo antigo inteiro. Então, todo aquele lugar que abrangia a influência de um César, de um imperador romano. E Paulo era romano de nascimento também, e ele escreve para uma igreja em Roma. E naquela época havia uma escravidão, o sistema de escravos era muito forte em Roma e havia muitos escravos ali. Houveram até algumas rebeliões famosas, inclusive a rebelião de Espartacus, que foi um escravo romano, um gladiador também. E houveram algumas rebeliões. E quando Paulo diz, Paulo, escravo de Jesus Cristo, ele está dizendo muito sobre si e sobre o Evangelho. Um romano nunca se chamaria de escravo. No entanto, Paulo está dizendo aqui, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Como eu disse, das palavras que ele poderia usar, ele tinha 4 outras palavras. Terapon, diáconos, oiketes, uperetes. Eram 4 palavras que ele poderia usar que tinha esse sentido de servo. Mas ele usa a palavra doulos. Essa palavra doulos, ela tem o sentido de escravo, acorrentado, alguém que está preso, alguém que não tem vontade. É uma pessoa que ele não vive por si mesmo. A vontade dele é submissa à vontade do seu mestre. Ele não age por si mesmo. Então, ele não está falando somente que é um subserviente, que é um serviçal de uma casa para algum mestre, alguma coisa assim. Na nossa língua, no português, quando lemos servo, a gente às vezes, quando lê, a gente não consegue entender bem o que é isso, o que é que Paulo está dizendo. Mas agora, fazendo essa atualização para os irmãos, ele queria dizer exatamente isso. Eu sou um escravo de Jesus Cristo, meu nome é Paulo, eu sou um escravo de Jesus Cristo, que foi chamado para ser apóstolo. O interessante, meus irmãos, para ser apóstolo, que fui chamado para ser apóstolo. Paulo, escravo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Eu, Paulo, sou um escravo de Jesus, que fui chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo tem o sentido de emissário. Ele quer dizer, Paulo, fui chamado por Jesus Cristo como um escravo, eu sou um escravo com uma missão de emissário. Eu tenho uma mensagem para trazer como um emissário. No final de tudo, a apresentação dele quer dizer o seguinte, há um rei que me escravizou e me chama para uma função como emissário do seu reino. E eu tenho uma mensagem para levar. E essa mensagem que eu tenho para levar, ela diz respeito ao Evangelho de Deus. O que ele quer dizer que está sob a autoridade de um rei, que foi convocado para esse rei, para ser um emissário desse reino e levar uma mensagem sobre Deus para as pessoas. E isso é interessante, irmãos, porque é uma forma interessante de apresentar-se, de se apresentar, que Paulo usa ali para aqueles irmãos. Os irmãos que ainda não conheciam ele pessoalmente, com certeza já ouviam falar da fama dele, mas ele se apresenta dessa forma, como um escravo de um rei que recebeu uma missão como um emissário para levar uma palavra sobre Deus, para falar sobre Deus. Uma coisa importante a se observar aqui é que ele não vai falar sobre outras coisas, ele vai falar, a mensagem desse emissário é somente sobre Deus, e isso a gente vai ver no decorrer aqui. Mas essa apresentação de Paulo eu acho brilhante, muito interessante, e nos diz muito
nos diz muito sobre o que é servir, sobre a visão de evangelho que Paulo tinha. Ele tinha a visão de que ele era escravo de Jesus. Ele servia como escravo, ele não tinha vontade própria. Ele existia para servir a Jesus naquela missão, para servir aquele rei nessa missão que ele foi comissionado. O versículo 2, continuando, diz assim: o qual foi por Deus anteriormente prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que essas boas novas a respeito de Deus, que ele fala no versículo 1, Romanos 1, versículo 1, ele fala que foi chamado para levar as boas novas a respeito de Deus. Ele quer dizer que essas boas novas a respeito de Deus que ele foi chamado havia sido prometido anteriormente pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Isso é interessante porque essas boas novas, elas não eram tão novas assim. É isso que Paulo quer dizer. Ele está dizendo, olha, esse evangelho, essas boas novas a respeito de Deus que eu quero falar que eu quero falar para vocês, romanos, e que eu falo no mundo inteiro, elas não são novas na verdade, elas já foram prometidas pelas Escrituras Sagradas. Já havia uma promessa a respeito disso em toda parte nas Escrituras. Não é nenhuma novidade, já havia sido prometido pelas Escrituras. Se os irmãos forem observar comigo, Gálatas no capítulo 3 e o versículo 8, diz assim: porque prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, por meio de você todas as nações serão abençoadas. Então, Gálatas 3 e 8, Paulo está dizendo que o Evangelho foi anunciado primeiro a Abraão. Veja só, as Escrituras, no livro fazendo referência ao livro de Gênesis, Paulo diz que o Evangelho já havia sido anunciado a Abraão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, Paulo, quando ele está falando sobre algumas coisas, ele diz aos irmãos que Jesus Cristo morreu segundo as Escrituras e que ele ressuscitou segundo as Escrituras. Então, o Evangelho não é uma coisa nova. O Evangelho já havia sido anunciado a Abraão, já havia sido anunciado no mundo antigo, já havia sido anunciado na própria lei de Moisés, já havia sido anunciado em todas as Sagradas Escrituras dos judeus. E ele estava trazendo uma mensagem que não era nova. Isaías 53 fala sobre o Evangelho, a passagem do servo sofredor, é mais uma referência a esse Evangelho. Salmos 22, que é um salmo messiânico, também fala sobre esse Evangelho. Então, com isso, fica claro que o Evangelho ele não é uma coisa nova. Ele já havia sido prometido nas Sagradas Escrituras no passado, e Paulo só estava trazendo à tona elas agora. Isso nos traz uma lição interessante, irmãos, porque às vezes a gente tem o costume de desprezar o Antigo Testamento. Muitos de nós temos o costume de desprezar o Antigo Testamento, e alguns até dizem, o Antigo Testamento já passou, serviu para o passado, agora eu me apego ao Novo Testamento, a gente deve esquecer o Antigo. O Antigo era a lei, o Novo Testamento é pela graça. Na verdade, isso é um conceito errado, é uma conclusão errada. O Antigo Testamento não fala somente de lei, mas a salvação no Antigo Testamento também é pela graça. É pela graça no Antigo Testamento e é pela graça no Novo Testamento. Sempre foi pela graça. A salvação não mudou de forma. Deus não salva o homem de forma diferente. Ele salvava pela graça no Antigo Testamento, continua salvando pela graça no Novo Testamento e atualmente continua salvando as pessoas pela graça. Então, desprezar as Escrituras do Antigo Testamento é desprezar o Novo, porque o Novo Testamento foi formado a partir do Antigo. Aquilo que fala sobre Jesus no Novo Testamento já havia sido pré-anunciado no Antigo Testamento. Então, nós devemos ler o Antigo Testamento, sim, devemos buscar
a revelação de Cristo através do Antigo Testamento. Não podemos desprezar o Antigo Testamento. E é isso que Paulo faz questão aqui. É importante deixar claro uma coisa aqui, meus irmãos. Alguns estudiosos dizem, voltando a falar do porquê dessa expressão de Paulo de apresentação ser tão longa, alguns estudiosos dizem aqui que isso era uma forma de credo antigo. Havia um credo, como se fosse uma confissão de fé. Para quem não sabe o que é credo, era como se fosse uma confissão de fé antiga, uma forma de hino antigo que era comum na Palestina, entre os irmãos da Palestina. Então, quando Paulo fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, quando ele começa do versículo 2 até o versículo 4, entre 2 e 4 desse capítulo 1, alguns estudiosos dizem que ali essas expressões todas era como se Paulo estivesse narrando um credo antigo, uma confissão de fé antiga que havia entre os irmãos ali da Palestina, entre os cristãos, os primeiros cristãos ali na Palestina, que isso não é uma coisa original dele, ele simplesmente trouxe um dos credos ali e juntou a sua saudação inicial. Dessa forma, ele criava também uma aproximação com os irmãos judeus daquela igreja de Roma, até porque Paulo não era bem visto por muitos irmãos judeus. Então, quando ele cita essa saudação, esse credo palestino antigo, falando sobre nascido sobre a descendência prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, a respeito de seu filho segundo a carne, veio da descendência de Davi, o qual foi feito filho de Deus, tal. Isso daí era um credo antigo. Então, quando Paulo fala sobre essa confissão de fé e esse credo palestino, ele estava se declarando como judeu e criando ali uma empatia com aqueles irmãos que eram judeus na igreja de Roma e não conheciam Paulo e tinham uma má visão sobre Paulo. Então ele quebra isso mostrando que é assim um judeu e que algumas coisas ali não era bem assim como se dizia sobre ele. Então ele quebra esse gelo ali entre os irmãos, trazendo esse credo. E continuando o nosso versículo 3, agora o versículo 3, ele diz assim: prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho. O interessante aqui é que o evangelho, a mensagem desse evangelho, esse evangelho de Deus, é com respeito ao seu filho. Não fala sobre homem algum. O evangelho não é sobre homem. Em outra oportunidade, Paulo diz que não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo crucificado. O que ele quer dizer é que o evangelho é a respeito do Filho. A mensagem do evangelho é a respeito do Filho de Deus. Então, quando a gente vê alguma pregação, alguma instrução bíblica, até mesmo um hino, tomando parte que isso seja um credo ou um hino antigo, até mesmo um hino, se ele não tiver o Filho de Deus como o centro desse hino, o centro dessa mensagem, o centro desse ensino, não é o evangelho. Então, o evangelho deve ser pregado a respeito do Filho. O evangelho só fala do Filho. Isso é uma importante observação que eu estou fazendo a respeito dos nossos dias. A gente escuta muitos hinos, muitos louvores aí novos, e esses louvores e essas formas que o pessoal vem trazendo aí de inovação, às vezes não tem o Filho, não tem Cristo como centro dele. E Paulo diz que isso não é o Evangelho. O Evangelho é a respeito do Filho. Eu queria também comentar uma infeliz declaração do Papa essa semana. Eu quero até ler aqui que o Papa Francisco ele trouxe aí. Se houver algum irmão católico aí que esteja aí vendo a nossa live, não se ofenda, mas o Papa ele fez uma declaração que vai de encontro a isso que a gente está falando. Ele disse assim: Maria não é apenas a ponte entre nós e Deus, é mais. É o caminho que Deus percorreu para chegar até nós. E é o caminho que nós devemos percorrer para chegar até Ele.
Então, foi uma infeliz declaração do Papa. Ele diz que Maria, ela não é somente o caminho, ela não é somente a ponte entre Deus e o homem. Ela é mais do que isso, ela é o caminho para se chegar a Deus. Então, como eu disse, quando se sai do centro do Evangelho, a gente acaba falando essas coisas, acaba falando heresias e colocando homens, pessoas, mensagens no lugar que só pertence ao Filho de Deus, somente a Cristo. A gente sabe que o único caminho, a única ponte entre Deus e os homens é o Filho, é Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. E fica aí essa observação sobre a infeliz declaração do Papa. Mas continuando, o versículo 3, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O interessante aqui, irmãos, é observar que aqui há um contraste. Ele está falando do Evangelho do Filho de Deus, que segundo a carne veio da descendência de Davi. Ele está colocando o Filho de Deus e a descendência de Davi. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando sobre a natureza divina de Jesus como Filho de Deus e a sua parte humana como descendente de Davi. Aqui ele está fazendo uma declaração muito teológica sobre as duas naturezas de Cristo. A gente pode observar isso. Ele é antes de tudo Filho de Deus, mas ele entra ao mundo assumindo humanidade através da descendência de Davi. E aqui isso expressa duas coisas. A primeira coisa é que ele está falando ainda sobre o evangelho do rei, as mensagens de um rei que ele está trazendo, e que esse rei é da descendência de Davi. Ele está falando que ele está a serviço do Messias, que era o rei prometido por Davi. E também está dizendo que esse rei, ele era humano. Ele está fazendo uma declaração da humanidade e da divindade. E eu queria ver com os irmãos alguns versículos que falam sobre o Filho ser divino. Quando se fala sobre o Filho de Deus, sempre nos escritos do Novo Testamento tem conotação divina. É uma declaração da divindade de Cristo. Ninguém é filho de Deus a não ser o único Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso é uma atribuição de divindade. No capítulo 14 e o versículo 33 do Evangelho de Mateus, queria ler aqui rapidamente com os irmãos. 14 e 33 de Mateus vai expressar essa realidade de divindade do Filho. 14 e 33, quando fala sobre a ocasião que Jesus andou sobre o mar. Ele diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Ora, os apóstolos estavam ali naquela ocasião que os irmãos bem conhecem, em uma tempestade. Pedro anda sobre o mar por algum momento, sobre as águas, e então vem o Filho do Homem, o Filho de Deus andando ali, e quando eles veem isso, que Jesus tinha poder sobre essas coisas, poder até mesmo sobre as águas, andar sobre as águas, eles irrompem aquilo dali e prestam culto, eles adoram a Jesus. E o texto diz que eles falam: verdadeiramente és filho de Deus. Então, a adoração a Jesus está relacionada com o termo filho de Deus. Ser filho de Deus, para um judeu naquela época, era o mesmo que declarar divindade àquela pessoa. Era o mesmo que dizer que aquela pessoa ela tinha natureza divina. Então, isso é uma coisa que Paulo está falando, que atribui divindade ao Filho de Deus. Um judeu, ele conhecia os 10 mandamentos, e de forma nenhuma um judeu adoraria outro homem, mas o texto diz que eles se prostraram e adoraram a Jesus e disseram: verdadeiramente ele é filho de Deus. Quando Paulo diz que chama Jesus de filho de Deus, ele está falando da sua natureza divina. João, capítulo 5 e o versículo 18, também expressa essa realidade quando diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, o conceito de dizer que era filho de Deus
para um judeu naquela época, era o mesmo que dizer que fazia parte da divindade, que era igual a Deus. É isso que está escrito no Evangelho de João, no texto que nós lemos, e é isso que Paulo está falando. Quando Paulo fala sobre o Evangelho que fala a respeito do seu filho, Paulo está ligando esse filho à divindade. Então, aqui nesse versículo há um contraste entre as duas naturezas, a natureza divina como filho e a natureza humana, que é da descendência de Davi, como ele veio. O nascimento da linhagem de Davi atesta a sua perfeita humanidade. Ele também era humano. Continuando, na continuação do nosso versículo, versículo 4, final do versículo 3 diz: veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Esse Espírito de Santidade, antes de falar sobre esse versículo, eu queria dizer, irmãos, que esse versículo é o versículo mais difícil de se interpretar da nossa passagem bíblica. Romanos capítulo 1, do versículo 1 a 7, é o versículo mais difícil de se interpretar nessa passagem. Muitos estudiosos aí não conseguem definir bem o que é que o texto está querendo dizer no original. E temos várias conclusões a respeito disso daí. Mas as principais, eu vou trazer as que eu acho mais coerentes aqui, mas já queria deixar claro que é um texto difícil. A primeira dificuldade do texto é a palavra designado. Na minha tradução, na Almeida corrigida, diz assim: foi designado o Filho de Deus com poder. Essa palavra designado no original, ela pode ser traduzida por delimitado, designado, declarado. Há muitas oportunidades aqui nesse texto, na tradução do original aqui. No capítulo 1 de Romanos, e o versículo 4, essa palavra foi designado Filho de Deus, ela traz algumas dificuldades. Então, eu vou trazer aqui o sentido que eu acho mais correto, no original, que esse designado é uma declaração. Era como se Paulo estivesse dizendo: o qual foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? É possível que ele esteja dizendo que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, mostrado pela sua vida, demonstrado pela vida santa que ele viveu e também pelo fato dele ter vencido a morte, pois a morte não poderia conter ele. Essa é uma ideia de santidade e vitória sobre a morte. E essa própria ideia de santidade e vitória sobre a morte já havia sido trazida por outro apóstolo. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 2 e o versículo 27 de Atos dos Apóstolos, Pedro diz na sua pregação, ele fala assim: porque tu não me abandonarás na morte, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. O que é que Pedro está dizendo? Pedro, na sua pregação, ele diz que esse santo, o santo Jesus Cristo, a santidade de Jesus Cristo, Deus não iria permitir que esse santo ficasse na morte e que a morte tivesse poder sobre ele. Então, há uma possibilidade de tradução para esse texto em que alguns vão relacionar ela com uma vitória de Jesus Cristo sobre a morte, devido que Paulo queria dizer que ele foi declarado Filho de Deus através de uma vitória sobre a morte pelo Espírito de Santidade que ele tinha, por ser santo. Essa é uma possibilidade de tradução nesse texto difícil. Como eu disse para o pessoal que está chegando agora, é um dos textos mais difíceis dessa passagem de Romanos capítulo 1, versículo 1 a 7. Qual as dificuldades, as principais dificuldades de interpretação? Primeiro, como eu falei, o termo designado. Na minha opinião, a melhor tradução seria declarado. Jesus foi declarado Filho de Deus. Agora a gente vai entender um pouco melhor como seria essa declaração. O que é que Paulo quer dizer, afinal? A primeira dificuldade, designado Filho de Deus. A gente tem duas possibilidades principais aqui. A primeira possibilidade é a ideia de credo palestino, que eu já havia falado aos irmãos.
Se o versículo 2 a 5, 2 a 4 desse texto for um antigo credo palestino, dos irmãos ali da Palestina, se for isso que estiver acontecendo, então essa expressão declarado, essa expressão designado, ela deve ser traduzida como declarado, e está dizendo, primeiramente, que apesar de Jesus ser descendente de Davi, ficou claro a sua saída do estado de humanidade, quando ele manifestou poder para ressuscitar. Paulo estava fazendo uma citação do credo palestino, dizendo que pela humanidade Jesus se manifestou frágil, humano, mas através da sua ressurreição ele demonstrou poder. Então, o que Paulo quer dizer? Segundo essa interpretação do credo palestino, ele demonstra poder através da sua ressurreição. O nascimento humano, ele viveu as fraquezas da humanidade como descendente de Davi, mas na sua ressurreição ele manifesta verdadeiramente a sua glória. Através da ressurreição de Cristo, ele manifesta a sua verdadeira glória. A outra possibilidade é a que eu acho mais interessante, é que aqui ele está falando das 3 marcas que declaram Jesus como Filho de Deus. Seria o seguinte: e foi declarado Filho de Deus através do poder que manifestou em vida, através da santidade que viveu e através da ressurreição dos mortos. Era o que Paulo estava querendo dizer. E Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, significa através do poder que ele viveu, que ele manifestou, através da santidade que ele viveu e através da ressurreição sobre os mortos. Era como se Paulo estivesse dizendo: isso é o que atesta a sua divindade, poder manifestado, santidade de vida e ressurreição dos mortos. E essa é o que eu acho que o texto quer dizer. A segunda dificuldade desse texto, meus irmãos, é a respeito do termo Espírito de Santidade. No original, na minha Bíblia, na tradução Almeida Corrigida, essa palavra Espírito de Santidade, essa palavra Espírito, ela está minúscula. A primeira letra Espírito está minúscula. Então, isso significa que o tradutor dessa tradução Almeida Corrigida, ele entendeu que essa palavra Espírito não está falando do Espírito Santo, mas está falando do próprio Espírito de Jesus. O que ele quer dizer? Que através do Espírito de Santidade, através da vida espiritual que Jesus viveu, ele foi declarado Filho de Deus. Essa é uma possibilidade, que é o que a minha Bíblia assumiu. Se os irmãos forem olhar, eu acredito que a NVI e a Nova Almeida atualizada, ela já parte de uma outra perspectiva. Eles já vão colocar esse termo Espírito de Santidade numa forma maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. Então, há algumas dificuldades aí. Se for ao Espírito Santo, o que Paulo estava querendo dizer ali é que através do Espírito Santo ter enchido Jesus Cristo com santidade, ele foi declarado Filho de Deus. Todas as duas possibilidades, elas são verdadeiras em um certo sentido, mas a gente tem que achar o que Paulo estava querendo dizer. Então, para essa dificuldade, eu também trouxe duas perspectivas. A primeira, continuando com o credo palestino, que quer dizer que é uma declaração palestina, né? Esse texto, essa parte seria uma declaração palestina. Ela encontra uma pequena dificuldade, porque Paulo nunca usou esse termo Espírito de Santidade com essas palavras no original. É uma palavra no original grego que ele não usa normalmente para Espírito Santo. Na verdade, é a única vez que ele usa essa palavra para Espírito Santo, é uma palavra no original. Então, como é a única vez que ele usa, seria incomum que ele estivesse se referindo ao Espírito Santo. Dessa forma, a única possibilidade dele estar falando do Espírito Santo aqui é se a gente assume que é uma forma palestina que ele está usando de acordo com aquele credo palestino que eu falei. Isso justificaria a expressão Espírito de Santidade que Paulo usa no original. Ele não usa as palavras que normalmente ele usa para Espírito Santo, no original grego.
A outra possibilidade é a que eu falei anteriormente, é que pode ser entendido como uma referência ao espírito humano de Jesus, ou seja, a sua espiritualidade de vida santa consagrada a Deus. E essa é apoiada pela tese das 3 marcas, manifestado a declaração do Filho com poder, declaração do Filho através da santidade e a declaração do que ele é Filho de Deus através da ressurreição. E também é essa que eu vou seguir, a perspectiva aqui que eu acho mais coerente, mas fica a critério dos irmãos aí depois de dar uma pesquisada. Só quero trazer uma luz sobre o texto. Então, ele foi designado Filho de Deus pelo poder que manifestou, segundo o Espírito de Santidade, ou seja, a vida santa que ele viveu, e através da ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui, meus irmãos, continuando o nosso texto, saindo da polêmica da dificuldade de tradução, nesse versículo 5, no final do versículo 4, fala de Jesus Cristo nosso Senhor, e o início do versículo 5 diz: por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé. É interessante aqui. Essa é uma expressão que traz muito significado, que talvez você, quando fez uma leitura, ou eu outras vezes, quando fiz uma leitura desse texto, eu não atentei bem para o que ele queria dizer. O Império Romano era governado por um único senhor, que era soberano do mundo inteiro. E esse senhor era Nero. Não Nero, né? Nero foi em um outro momento. E esse senhor era um César, um imperador romano. Esse imperador romano, os Césares, eles eram os soberanos do mundo antigo inteiro, de todo o Império Romano. Não se admitia outro senhor no Império que não fosse o César. E quando Paulo diz Jesus Cristo, nosso Senhor, e é que Jesus Cristo, nosso Senhor, no final do versículo 5, ele diz que ele exige obediência por fé. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está apresentando um novo rei, desde o começo. Você lembra no começo dos nossos versículos, que eu disse que Paulo ele se apresenta como Paulo, escravo do rei Jesus, que está trazendo uma mensagem como emissário, que fala sobre o Filho de Deus. Uma mensagem de Deus, como um emissário. A narrativa está falando sobre um novo reino que está se apresentando, ele como um escravo e também com a função de declarar, de espalhar a notícia desse rei. E o final desse versículo, esse último versículo que nós estamos lendo, versículo 5, diz final do versículo 4, Jesus Cristo nosso Senhor, e começo do versículo 5, que ele fala sobre a obediência pela fé, ele está dizendo que esse rei que está se apresentando, ele é um senhor, ele também é um senhor, e ele está exigindo obediência por fé para todas aquelas pessoas que ouvirem a sua mensagem. Essa é uma mensagem interessante, é uma coisa interessante que Paulo está falando para os irmãos ali. Ele está designando Jesus como o Messias prometido. E quando ele usa essa palavra no original, essa palavra Senhor no original é Kyrios. É uma palavra grega, Kyrios. E essa palavra grega ela é usada na tradução Septuaginta, na tradução do Antigo Testamento, que foi traduzida pelos gregos, que muitos dos escritos do Novo Testamento estão baseados nela, na versão Septuaginta. Kyrios é usada para o nome de Deus. Essa palavra Kyrios é usada para o nome de Deus. O que é que Paulo está querendo dizer? Paulo está dizendo que há um novo Senhor soberano que está exigindo fé no mundo gentílico, está exigindo fé a todos aqueles que ouvem. Essa palavra fé também no original, ela tem o sentido de fidelidade. O que é que Paulo está dizendo? Ele está declarando Jesus Cristo como Senhor, dizendo que o imperador romano não era o soberano do mundo e que os irmãos e as pessoas deveriam obedecer a ele por fidelidade, ou seja, declarar lealdade unicamente ao Senhor Jesus Cristo. O termo é um contraste, uma
é como se fosse uma contradição entre o imperador Cristo e o imperador romano. E Paulo está dizendo que esse rei da linhagem de Davi, que ele está apresentando, que nasceu da linhagem de Davi como humano, que também é filho de Deus e é divino, que foi prometido pelas Sagradas Escrituras, ele está reivindicando o governo do mundo inteiro. O Império Romano e o mundo inteiro deviam obediência por fé a ele. A forma como o rei faz o seu decreto de submissão por fé, através dos seus emissários, os apóstolos, ela é incomum. Imagina Paulo escrevendo para pessoas que moram no Império Romano, onde o único imperador é César, que se fizessem, se declarassem isso por aí assim, e chegassem aos ouvidos dele, isso era crime. Mas Paulo está lá declarando que o único rei, o único soberano do mundo é o imperador da descendência de Davi, Jesus Cristo, que exige a submissão de todas as pessoas. Não é a primeira vez que ele fala isso. No capítulo 14, o versículo 11 de Romanos, eu quero ler aqui com os irmãos, Paulo vai dizer assim, 14:11, um versículo conhecido nosso: como está escrito, por minha vida diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Sabe o que esse texto quer dizer? Esse texto está falando de uma relação de senhor e vassalo. É quando um rei ele conquista um reino, ele não pede às pessoas que se submetam àquele rei. Aquele reino que conquistou o reino conquistado. Ele não pede que as pessoas se submetam. Ele manda os seus emissários para declarar que aquele reino faz parte agora do seu poder e ele está exigindo lealdade dos seus vassalos. É isso que Paulo está dizendo. Esse novo rei que eu estou falando, ele declara a sua autoridade e reivindica poder sobre o mundo inteiro e exige vassalagem, exige que você se declare, se dobre de joelho e honre ao rei, declarando lealdade a Jesus Cristo. Ele está dizendo que a nossa lealdade, antes de ser ao imperador César, antes de ser ao presidente do Brasil, antes de ser ao pastor da igreja e qualquer autoridade do mundo, a nossa lealdade ela se deve primeiramente a Jesus Cristo e não pode haver contradição. Se houver um choque, a nossa lealdade é ao Senhor. É isso que Paulo está falando aqui aos irmãos. E também ele diz isso naquele texto conhecido em Filipenses 2:11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Quando você vê o Novo Testamento chamando Jesus Cristo de Senhor, a partir de agora você vai lembrar o que é que quer dizer. Ele está dizendo, não há outro Senhor, não há outro imperador. Toda língua deve confessar. Esse confessar é declarar lealdade. Toda língua deve dizer, se submeter a ele de joelhos e dizer, eu sou leal ao Senhor. O Senhor é o Rei. O Senhor é o único soberano e eu estou debaixo da sua autoridade e do seu poder. Esse é o conceito que Paulo está dizendo, está declarando de lealdade aqui nesse texto. Então, Paulo está apresentando aos irmãos ali que só há um Senhor e esse Senhor é Jesus Cristo. Continuando o texto, meus irmãos, para não me empolgar muito aqui, ele diz também, no versículo 5, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por favor do seu nome, por amor do seu nome. O chamado de Paulo, quando ele fala, viemos receber graça e apostolado, o chamado de Paulo, ele deve ser visto não como uma coisa que ele tivesse. Ele não tinha nada, ele não tinha nada. Aquilo ali, ele foi agraciado, foi pela graça. Aquelas funções que cada um de nós temos, cada um de nós foi chamado para uma missão. Você, eu, Paulo, alguns foram chamados para pastores, outros para mestres, outros para pregadores, outros para servir no ministério do louvor, outros para servir no ministério da adoração, outros para servir na ações de misericórdia, outros para servir em ministérios de aconselhamento, outros para liderar. Todos nós recebemos um ministério, recebemos uma função nesse reino que se apresenta.
E essa função ela é unicamente pela graça, é o que Paulo está dizendo. Não é por alguma coisa que esse rei viu em mim, não é por alguma coisa que ele viu em nós, é simplesmente pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele escolheu um dos escravos que estava ali, ou muitos dos escravos, e deu uma função para cada um. Por coincidência, a de Paulo era de apostolado, era de emissário, para levar a mensagem desse rei. Era isso que ele estava dizendo aqui aos irmãos. E aqui Paulo vai entrar em um dos objetivos da escrita dessa carta. Quando ele diz: por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Aí o versículo 6 ele continua: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Quando ele diz: eu tenho um ministério entre os gentios, eu recebi graça para anunciar a mensagem aos gentios. Gentios é toda nação que não é composta de judeus. Quando ele diz: eu recebi graça para levar a mensagem a todos os gentios, ele está dizendo: é minha função falar aos gentios. Os romanos eram gentios. E quando ele diz para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, ele está dizendo: e vocês romanos também fazem parte desses gentios. O que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está criando uma oportunidade de dizer aos irmãos que ele, Paulo, ele tem um ministério voltado para os gentios, que aqueles irmãos eram gentios e que, portanto, faziam parte do ministério de Paulo, faziam parte da atribuição de Paulo. Ele está criando um vínculo com os irmãos e chegando no assunto de que ele também tem algumas funções para desempenhar, dada por Deus naquela comunidade de irmãos ali romanos, naquela comunidade em Roma, dos irmãos ali que faziam parte daquela comunidade. Então ele está criando um elo ali para se aproximar dos irmãos, dizendo que tem graça e recebeu graça e apostolado para pregar aos gentios, entre os quais os irmãos fazem parte. E para encerrar o nosso texto, irmãos, no versículo 7, ele diz: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do imperador Jesus Cristo. Novamente ele está falando, Senhor Jesus Cristo. Então eu quero somente frisar uma parte desse versículo 7, que é quando Paulo diz: chamados para serdes santo. O chamado cristão, a eleição, quando Cristo nos chama, ele nos elege. Ele nos elege para os irmãos aí que gostam dessas temáticas aí de eleição, da predestinação e assuntos correlatos aí. O chamado de Cristo, a eleição, é para que nós sejamos santos. O único objetivo da eleição é santidade. Isso nos fala do propósito da eleição. 1 Pedro, um texto muito conhecido, muito citado aí, quando fala sobre debates aí entre calvinistas e arminianos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus. Até aí é conhecido, mas a parte principal é essa: em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Pedro está dizendo também que o propósito da eleição é a santificação e a obediência. Isso a gente vai ver também em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 28, que é um versículo que o pessoal gosta muito de citar, que diz assim: porquanto aqueles a quem Deus conheceu anteriormente, também os predestinou, e a predestinação é para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito da predestinação, o propósito da eleição, o propósito desse chamado de Deus, ele é um só: sermos conforme à imagem de Jesus Cristo. Isso é ser santo. A santidade bíblica é uma imitação da vida de Jesus Cristo, é imitar a Jesus e seguir os seus passos. É isso que é santidade bíblica. O conceito de santidade é ser um imitador de Jesus Cristo, ser transformado dia a dia à imagem do Senhor Jesus Cristo.
Algumas vezes, algumas pessoas dizem que santidade, ser santo, é ser separado do pecado. Tem um texto na nossa página aqui falando sobre santidade. Na nossa perspectiva wesleyana, santidade não é nada disso. Ou melhor, não é somente ser separado do pecado. Porque se santidade for ser separado do pecado, isso foi escrito no texto pelo meu irmão Tiago, que também é administrador aqui da página, esse texto, se santidade for somente ser separado do pecado, então houve um tempo em que Deus não era santo. Porque houve um tempo que não havia pecado. E se eu for medir santidade e relacionar santidade a pecado, e quando não existia pecado, será que Deus não era santo? Não faz sentido. Deus é santo por causa do seu relacionamento incomum, separado, incomum para nós humanos, né? Separados de amor entre a sua santíssima trindade. Então, para nós, santidade, principalmente para nós wesleyanos, santidade ela tem a ver com relacionamento com Deus e transformação da imagem de Jesus Cristo. Ou seja, a cada dia que passa, eu, através do meu relacionamento com Deus, devo buscar me parecer cada dia mais com Jesus Cristo, ser transformado à imagem de Jesus Cristo. E é esse o propósito da santidade. Esse é o propósito do chamado divino e da eleição. Então, irmãos, terminamos o nosso texto, Romanos do capítulo 1, versículo 1 a 7. Nós terminamos. Na próxima oportunidade eu vou falar do versículo 8 por diante, continuar o texto de Romanos. Eu sabia que ia ser uma exposição mais longa, por isso que eu não tratei do capítulo inteiro, dividi ele em partes, mas fica aqui como considerações finais a respeito desse nosso estudo, dessa nossa reflexão de Romanos, algumas lições aqui para nós. A primeira delas que eu queria deixar clara, que ficou bem claro com a minha palavra, a minha fala, é que há somente um soberano e que ele determina submissão universal. Aqueles que servem a Deus devem ser os primeiros a se submeterem a ele. Servir a Cristo sem ser submisso a ele é uma contradição em termos. Não é possível ser um servo, a palavra servo é escravo, sem ser submisso a ele. Então, há um soberano que reivindica autoridade sobre o mundo inteiro. A segunda consideração, como consideração final, é que o Antigo e o Novo Testamento devem ser estudados e lidos com igual dedicação. É a palavra de Deus. O Antigo Testamento atesta, fala sobre o Novo. E o Novo Testamento faz referência ao Antigo. Então a gente precisa estudar os dois. A Bíblia diz que tudo que foi escrito no passado, no Antigo Testamento, serve para nós hoje. A terceira consideração é que o Evangelho rejeita a apresentação de homens. O Evangelho é a respeito do Filho de Deus e sua mensagem. Não podemos apresentar a nós mesmos e não podemos modificar essa mensagem. A partir de hoje, quando você ouvir uma mensagem, um sermão, em que Cristo não seja o centro dele, o centro seja o homem, seja as suas emoções, sejam as coisas dessa vida, seja prosperidade, seja esses tipos de coisa, desconsidere. A mensagem do Evangelho é Cristo como centro e o homem submisso a ele. Isso nos impede de apresentar a nós mesmos. E a quarta consideração final que eu quero deixar é que a santidade ela deve ser encarada como uma necessidade para os nossos dias e não somente como uma possibilidade. Santidade não é somente possível, mas ela é necessária. É necessário viver uma vida santa. É necessário se submeter a Cristo e amá-lo e ter um relacionamento de amor diário com Ele. Então, deixo aí essa reflexão aí sobre o capítulo 1 de Romanos. Até o momento aqui eu não vi nenhuma pergunta dos irmãos, então eu acredito que não haverão perguntas. Ninguém perguntou nada, o pessoal estava calado aí, somente me ouvindo. E é isso, pessoal. Deixando essa reflexão aí para todos. Na próxima oportunidade, a gente vai continuar sobre o livro de Romanos. A minha intenção é trazer uma exposição
de cada passagem bíblica de Romanos, até a gente concluir o capítulo 4, até o capítulo 4 de Romanos. Terminando o capítulo 4, a gente vai dar um tempo e depois vamos trazer o restante do livro. A perspectiva aqui de Romanos que eu vou trazer é uma perspectiva talvez incomum. Eu não achei muitas exposições do livro de Romanos no YouTube, não vi muitas pessoas expondo o livro de Romanos. Então, essa eu acredito que vai ser uma oportunidade boa. Na verdade, há exposições, pregações, né, de pastores reformados, mas quando eu digo que eu não vi muitas, é de uma perspectiva não reformada, que é o nosso caso aqui. A nossa exposição vai ser bíblica, mas não reformada. Não vou seguir aquela linha tradicional dos irmãos calvinistas. Mas com certeza eu acredito que, eu espero, né, que edifique e ajude os irmãos que estão procurando estudar o livro de Romanos. Talvez queira tirar alguma dúvida, ou talvez não tenha acesso a um material para estudar. Então é isso, pessoal. Estou vendo aqui a pergunta de um irmão perguntando se vai ter post. Eu não entendi bem em que sentido vai ter post. Se eu vou postar essa live, ela vai ficar postada. Ela vai ficar lá para que o pessoal possa ver depois. Mas a intenção mesmo é publicar no meu canal no YouTube. Estou com um canal de pregações e estudos. Estou querendo fortalecer o canal aí. Então vou colocar essas exposições aí de Romanos. Tem pregações de pastores da minha igreja. Já tem lá no canal pastores da minha igreja, alguns irmãos seminaristas. Tem pregações minhas também lá em Romanos, lá no canal. Então, fica aí para os irmãos. O canal está lá o link está na biografia da nossa página. Quem tiver interesse, dá uma entrada lá, dá uma conferida e escuta aí a mensagem. Que Deus abençoe meus irmãos. Tenham uma boa noite. Muito obrigado aí pela atenção. Se puder enviar esse vídeo aí para aqueles irmãos que gostam de estudar a Bíblia, fico grato. Deus abençoe.